Benvenuti alla nostra quarta lezione della sfida di 7 giorni di italiano. Até aqui já aprendemos muita coisa, hein? Essa é a última aula do desafio que será em português. A partir da próxima aula eu vou falar com você ao 100% em italiano, mas calma que vai ter legenda bilíngue, então não precisa ir em pânico. E antes de dar início à aula de hoje, eu quero fazer uma pequena revisão com você. Até aqui já vimos as saudações, a pronúncia, você começou a desenvolver a sua escuta ativa, fez o seu primeiro exercício combo e começou a formar as suas primeiras frases em italiano, percebendo que a gramática não precisa ser chata e que, na verdade, ela é a sua aliada para você ter consciência do que você está dizendo e, consequentemente, mais confiança para falar. Isso já muda completamente o seu ponto de partida, porque agora, se você seguiu todas as aulas, você já tem uma base. Hoje você vai fazer o seu segundo exercício combo, porém, antes disso, eu quero te mostrar dois textos. Primeiro, o modelo de exercício combo parecido com aquele que você fez na aula 2 e depois vamos ver uma simulação de conversa entre duas pessoas. Para quê? Para a gente poder repetir a formação de frases que você viu na aula anterior, porém agora dentro de um contexto. Porque no meu método, na minha metodologia de ensino, eu sempre proponho isso, a repetição dos conceitos e das palavras que você já aprendeu, só que em contextos diferentes. E por que que isso é tão importante? Porque quando você repete a mesma coisa em vários pontos de contato, a sua memorização fica muito mais fácil. Você começa a criar várias associações em contextos diferentes na sua cabeça, e isso faz com que o idioma comece a fazer mais sentido para você, porque ele vai representar mais pontos da sua realidade. Então não é repetir por repetir. Quem é meu aluno sabe que eu não recomendo de forma alguma ficar tentando decorar listas de vocabulário. O segredo está no contexto e na repetição em contextos diferentes, é repetir com variação. Então vamos começar com o primeiro texto. Mi chiamo Chiara e ho 30 anni. Mi chiamo Chiara e ho 30 anni. Vivo a Milano e lavoro come infermiera in ospedale. Hospital em italiano se diz ospedale. Lavoro su turni. Aqui você já começa a pegar o plural do italiano. O plural em italiano, o masculino é formado com a letra I e o feminino é formado na maioria das vezes com a letra E. Então, trabalho em turnos, trabalho sob turnos. Lavoro su turni. Quindi, então, quindi la mia routine, repete comigo, routine, quindi la mia routine cambia spesso. Então, a minha rotina muda frequentemente. Cambiare em italiano significa mudar e spesso significa frequentemente. Nesse contexto aqui, spesso significa frequentemente. Spesso também significa grosso, contrário de fino, porém nesse contexto aqui utilizamos como frequentemente. Então, lavoro su turni, quindi la mia routine cambia spesso. A volte lavoro di mattina, ou seja, às vezes, a volte, trabalho de manhã. A volte lavoro di mattina, a volte di notte. Atenção, notte em italiano significa madrugada. Porque noite, ou seja, quando escurece até a hora de dormir, ou seja, até antes da meia-noite mais ou menos, é la sera. Então, notte é madrugada e sera é noite. A volte lavoro di mattina, a volte di notte, ma mi piace, ou seja, mas eu gosto disso, eu gosto. Quando lavoro di giorno, mi sveglio presto. Presto significa cedo. Então, quando eu trabalho de dia, eu acordo cedo. Faccio colazione e vado in ospedale. Como eu disse, estamos revisando os verbos. Faccio colazione, ou seja, eu faço café da manhã. Em italiano, tomar café da manhã, dizemos fare colazione. Eu tomo café da manhã, faccio colazione e vado in ospedale. Vado in ospedale, vou ao hospital. Il lavoro è intenso, ma è anche molto bello perché aiuto le persone. Ou seja, o trabalho é intenso, mas é também. Anche significa também. Mas é também muito legal, muito belo, porque eu ajudo as pessoas. Il lavoro è intenso, ma è anche molto bello perché aiuto le persone.
Quando non lavoro, mi piace riposarmi. Descansar, em italiano se diz riposar-se, e eu me descanso, eu descanso, em italiano dizemos mi riposo. Nesse caso do texto está escrito eu gosto de descansar. Mi piace riposarmi. Fare sport, ou seja, fazer esportes, fare sport o uscire, esse verbo a gente viu na última aula, o uscire con le mie amiche, ou seja, o sair com as minhas amigas. Sono single e ho più tempo libero. Essa palavra single a gente viu na segunda aula e você se lembra que se pronuncia dessa forma. Sono single, ou seja, sou solteira, sono single e ho più tempo libero, ou seja, e tenho mais tempo livre. Ho più tempo libero. Nel tempo libero mi piace viaggiare, scoprire posti nuovi e fare cose diverse. Ou seja, no tempo livre eu gosto de viajar, descobrir, scoprire, lugares novos, scoprire, descobrir, posti, lugares, nuovi e fare cose diverse. Vou repetir novamente. Nel tempo libero mi piace viaggiare, scoprire posti nuovi e fare cose diverse. Ogni giorno è un po' diverso. Atenção à pronúncia desse ogni. É como se fosse assim. A pronúncia é a leitura dessa palavra aqui em português. Ogni, ogni. Ogni giorno, ou seja, cada dia. Ogni giorno è un po' diverso, ou seja, cada dia um pouco diferente. Ed è questo che mi piace della mia vita, ou seja, e é isto que eu gosto da minha vida. È questo che mi piace della mia vita. Agora vamos ver uma simulação de conversa entre duas pessoas para a gente poder revisar o que vimos na aula de ontem, ou seja, não somente as conjugações de io, mas também de tu. Vamos ver juntos. Ciao, piacere, Marta. Ciao, piacere, Luigi. Vive in Italia? Ou seja, você vive na Itália? Percebe, como eu disse na aula de ontem, em italiano muitas vezes omitimos o sujeito. Não muitas vezes, na maioria das vezes. Omitimos o sujeito. Então, é o verbo que vai dizer, que vai representar, que vai fazer com que o seu interlocutor entenda a quem você está se referindo. Então, por exemplo, se nessa frase aqui não tivesse o i e tivesse o e no final desse i, já seria associado à terceira pessoa, ou senão já estaria na linguagem formal. Enfim, resumindo, eu sei que você nesse momento da sua linguagem, você provavelmente é principiante se você está vendo essas aulas, você ainda não tem plena consciência da linguagem formal e informal. Porém, fica na cabeça que se não tivesse esse i ao final desse vive, essa frase não estaria se referindo a o tu, então mudaria completamente o sentido da frase. Por isso que é importante as conjugações, aprender direitinho. Para quê? Para evitar confusão entre você e o seu interlocutor, para não travar na hora de falar, porque a confusão muitas vezes trava também. Allora, quindi vive in Italia, ou seja, você mora na Itália? Sì, vivo a Milano. E tu? Vivo a Bologna. Que lavoro fai? Ou seja, que trabalho você faz? Que lavoro fai? Faccio l'infermiera, ou seja, eu faço a enfermeira. Se você assistiu a segunda aula, você deve se lembrar que eu te disse que quando fazemos uma profissão, quando exercemos uma profissão, em italiano dizemos que fazemos aquilo, literalmente. Então, eu sou uma enfermeira, em italiano você diz sono un'infermiera, ou se não, faccio l'infermiera. E tu? Lavoro nel marketing. Ah, bello! Dove lavori? Ou seja, onde você trabalha? Em italiano, dove lavori. Por que somente duas palavras? Mais uma vez, porque o lavori é a conjugação somente de tu. Então é subentendido que eu estou perguntando onde você trabalha, porque eu disse dove lavori, não dove lavora. Dove lavori? Lavoro da casa per un'agenzia brasiliana, ou seja, eu trabalho de casa para uma agência brasileira. Interessante, sì, mi piace molto, ou seja, sim, eu gosto muito. Com'è la tua routine? Como é a sua rotina? Mi sveglio presto, ou seja, eu acordo cedo. Mi sveglio presto. Lavoro un po', trabalho um pouco. Lavoro un po'. E nel pomeriggio, e à tarde, nel pomeriggio, faccio altre cose.
faço outras coisas. Faccio altre cose. E tu? Io mi sveglio presto e vado in ospedale, ou seja, eu acordo cedo e vou no hospital. Lavori tanto, ou seja, você trabalha muito. Lavori tanto, percebe? Você não tem necessidade de colocar o tu aqui na frente, porque a conjugação precisa do lavorare já está indicando que você está se referindo ao tu. Então basta dizer assim para perguntar: você trabalha muito? Lavori tanto? Sì, a volte lavoro tutto il giorno. Sim, às vezes trabalho o dia todo. Ma mi piace. Ieri hai lavorato? Ieri hai lavorato? Aqui vemos o passato, que vimos ontem na aula de ontem. Ieri significa ontem, a propósito. Hai lavorato, ou seja, você trabalhou. Onde está especificado que é o você nessa frase, que é que você trabalhou? É o hai. Ieri hai lavorato? Sì. E tu? Sì, ho lavorato, ou seja, sim, eu trabalhei. Percebe? Hai lavorato, você trabalhou. Ho lavorato, eu trabalhei. E poi sono uscita un po'. E depois eu saí um pouco. Sono uscita un po'. Bene, molto bene. Como você percebeu, nada daquilo que vimos aqui é avançado. São frases simples, mas são frases que funcionam, porque são frases que você com certeza vai utilizar nas primeiras conversas. E é isso aqui que é muito importante dentro do processo que a gente está seguindo, porque o nosso foco aqui, o meu foco, não é te ensinar tudo de uma vez, até porque seria controproducente. O caminho até a fluência é longo, tem muita coisa para você aprender, mas existe uma fase que trava quase todo mundo, que é aquela sensação de eu entendo tudo, por que eu não consigo falar? E aí você pensa que existe algum déficit mental na sua cabeça, porque como é possível que eu entendo tudo e não consigo falar? Primeiro motivo, que são dois processos diferentes. Para você entender, você precisa simplesmente ligar os pontos e elaborar aquilo que você está ouvindo. E sendo o italiano muito parecido, muito perto, muito próximo ao português, pela associação que o seu cérebro faz automaticamente sem você perceber, você consegue entender o contexto muitas vezes, se você é a pessoa que entende o italiano e não consegue falar. E aquilo que eu percebo é que muitos principiantes pensam assim: quando eu tiver mais vocabulário, aí sim eu começo a falar. Não, primeiro eu vou aprender toda a gramática italiana, quando eu tiver certeza direitinho de como que são as palavras, quando eu tiver uma boa bagagem mesmo, aí sim eu vou começar a falar. E, inclusive, eu tenho uma aluna, a Daisy, que antes dela se inscrever no Mater FP, ela já estudava o italiano há 1 ano. Ela me disse que era uma escola tradicional. Gente, eu não tenho nada contra as outras escolas, existem muitos profissionais capacitados por aí, porém um método que eu não defendo, que eu falo para você fugir dessa metodologia, é aquela de aprender toda a gramática e só tentar falar depois. Você tem que tentar falar desde o início, você constrói um pouquinho de bagagem de vocabulário e tenta falar, porque, como eu disse, é uma integração de todos os pontos da linguagem, porque quando você só aprende a gramática, quando você só lê e escreve, você não está treinando a sua fala. Você está sim adquirindo o idioma. Isso não quer dizer que não vale de nada você só ouvir podcast, você só assistir a filme. Não estou dizendo que não faz nada na sua evolução da sua habilidade de aprender o italiano. Porém, eu estou dizendo que é importante que você pratique a sua fala para você desenvolver a sua fala em italiano, para você desenvolver a sua habilidade de falar em italiano. E sempre pegando a minha aluna Daisy como exemplo, que é um exemplo real, que aconteceu realmente, foi ela que me contou, inclusive tem destaque dela, tem o depoimento dela mesmo falando isso como comprovação. Ela me disse que ela estudou por 1 ano nessa escola tradicional e ainda não tinha destravado, e após ela se inscrever no Mater FP, 2 meses depois ela já estava conversando com a gente no grupo, nos encontros de grupo. Independentemente de qual percurso você seguir para alcançar a fluência em italiano, integre todos os pilares da língua italiana desde o início: a escrita, a gramática, a fala, a leitura, a escuta, um pouquinho de cada. Não fique preso à gramática por muito tempo para somente depois tentar falar, porque você vai se frustrar, porque você vai ver que ter estudado a gramática não fez com que você desenvolvesse a sua habilidade da fala. Você não precisa saber tudo para começar, você precisa começar
com aquilo que você tem. O vocabulário começa a fazer mais sentido, as frases começam a sair com mais naturalidade e a sua segurança começa a crescer porque você vai falando e vai se soltando. Enfim, experimente praticar, experimente seguir aquilo que eu estou te dizendo e você vai ver que as coisas vão fluir bem mais. Bom, agora que você entendeu tudo isso, vamos para o desafio de hoje. Hoje você vai fazer um novo exercício combo, porém dessa vez falando sobre você, sobre os seus gostos, sobre os seus hábitos, sobre a sua rotina, sobre o que você gosta de fazer no seu tempo livre. No seu material de apoio em PDF dessa aula, aquele que eu te mandei lá no grupo do WhatsApp, se você ainda não está no grupo, o link tá aqui embaixo, eu deixei algumas perguntas para te guiar na construção desse exercício combo. O passo a passo do exercício combo vai ser sempre o mesmo, então escreva, traduza, treine a sua fala, grave a sua voz e ouça, exatamente como você fez na aula 2. E é muito importante que você faça esses dois exercícios combos, porque na próxima aula, onde eu vou falar com você somente em italiano, a gente vai simular uma conversa e eu vou trazer exatamente os mesmos temas. Por quê? Porque agora a gente está construindo a sua primeira bagagem de linguagem e junto com isso a sua primeira zona de conforto na língua italiana. Esses dois exercícios combos são praticamente um concentrado de vocabulário e frases que você realmente vai usar. Então, mi raccomando, faça o desafio de hoje, me conta como que está sendo essa experiência para você e ci vediamo domani per la prossima sfida.